Meu irmão me olhou com aquele sorriso que eu conhecia desde criança. O mesmo sorriso de quando ele quebrava meus brinquedos e fingia não saber de nada. Só que dessa vez ele estava segurando o testamento do nosso pai, e eu percebi que os brinquedos quebrados eram só um ensaio para o que ele realmente queria destruir. A história completa, introdução. Quem eu sou e por que estou escrevendo? Eu nunca pensei que estaria aqui, às 3 da manhã, digitando isso para estranhos na internet. Mas vocês são os únicos que podem ler isso sem me julgar, sem conhecer os rostos, sem saber os nomes verdadeiros. Me chamem de Helena. Tenho 34 anos. Sou a filha do meio de 3 irmãos. Temos Renato, o mais velho, 41, e Camila, a caçula, 29. Nosso pai, Augusto, morreu há 6 semanas. E desde então descobri que não conhecia minha família. Nem um pouco. Meu pai era dono de uma pequena rede de farmácias no interior de São Paulo. Nada extraordinário, mas o suficiente para uma vida confortável. Crescemos numa casa grande, com quintal, cachorro, almoços de domingo. A imagem perfeita de família brasileira de classe média alta. Mas toda imagem perfeita esconde as rachaduras na parede. Estou escrevendo isso porque preciso organizar os fatos. Porque se eu não colocar no papel, ou na tela, vou enlouquecer tentando entender como chegamos aqui. Como meu irmão se tornou um estranho. Como minha irmã se tornou uma sombra. E como eu descobri que meu pai não era quem eu pensava. O começo do problema. O velório foi no dia 15 de março. Choveu o dia inteiro, daquela chuva fina que parece que nunca vai parar. Renato chegou de São Paulo com a esposa, Débora. Eles têm aquele ar de casal que fez terapia demais, se olham com uma intensidade estudada, como se cada gesto fosse ensaiado. Camila veio sozinha, como sempre. Ela mora em Florianópolis, trabalha com algo que envolve energia e cura vibracional. Nunca entendi direito. Eu moro na cidade onde crescemos. Nunca saí. Fui eu quem cuidou do pai nos últimos 2 anos, depois que ele foi diagnosticado com Alzheimer precoce. No velório, enquanto as pessoas desfilavam com suas condolências ensaiadas, percebi Renato conversando no canto com um homem de terno que eu nunca tinha visto. Baixo, cabelo grisalho, pasta de couro preta. Quem é aquele? Perguntei a Camila. Ela deu de ombros. Advogado, talvez. Renato sempre conhece gente assim. Não pensei muito nisso na hora. Eu estava ocupada demais recebendo abraços de pessoas que não visitavam meu pai há anos, mas que agora choravam como se tivessem perdido o melhor amigo. O enterro foi rápido. Caixão fechado, como ele pediu. Depois fomos todos para casa, a casa onde crescemos, para o café da tarde fúnebre. Aquele ritual estranho onde as pessoas comem bolo enquanto fingem que a morte não é absurda. Foi ali que Renato soltou a bomba. Precisamos conversar sobre o testamento. As primeiras pistas. O advogado de terno, Dr. Fábio Mendonça, apareceu no dia seguinte. Estávamos os 3 na sala de jantar, a mesma mesa onde comemos centenas de refeições juntos, onde meu pai sentava na cabeceira e fazia piadas ruins que só ele achava engraçadas. Dr. Mendonça abriu a pasta com uma lentidão que me irritou. O senhor Augusto atualizou o testamento 3 vezes nos últimos 5 anos, ele começou. Esta é a versão final, registrada há 8 meses. 8 meses? Meu pai já estava em estágio avançado de Alzheimer há 8 meses. Eu lembro porque foi quando ele começou a me chamar pelo nome da minha mãe, que morreu quando eu tinha 12 anos. Ele estava em condições de assinar qualquer coisa? Perguntei. Renato me lançou um olhar que eu não soube interpretar. Havia um laudo médico anexo, disse o advogado, atestando lucidez no momento da assinatura. Camila franziu a testa. Posso ver esse laudo? Certamente. Mas primeiro, o conteúdo. Ele leu em voz alta. A casa ficava para mim. As farmácias, todas as 4 e ficavam para Renato. Camila receberia uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 400 mil, depositada em uma conta que ela só poderia acessar após completar 35 anos. Isso é, Camila começou. A mais, interrompeu o advogado. Ele tirou uma carta da pasta. Envelope amarelado lacrado com cera vermelha. Eu reconheci a letra do meu pai no endereço. Para ser lido após minha morte, apenas por Helena. É quando tudo piorou. Não abri a carta na frente deles. Precisava de privacidade. Renato insistiu. Somos família. Não deveria haver segredos. A ironia daquela frase me atingiu depois como um soco atrasado. Pai deixou para mim, respondi. Vou ler sozinha. Camila concordou com a cabeça, mas seus olhos estavam em outro lugar. Ela parecia perturbada desde que chegou, mas eu atribuí ao luto. Naquela noite, sozinha no meu antigo quarto, abri a carta. A letra do meu pai estava trêmula, mas legível. Helena.
Se você está lendo isso, eu já fui. E há coisas que você precisa saber antes que seja tarde demais. Renato não é meu filho. Sua mãe teve um caso antes de nos casarmos. Ela me contou apenas quando estava morrendo no hospital, enquanto você e seus irmãos esperavam do lado de fora. Eu jurei que nunca contaria. Que amaria Renato como meu. E amei. Ou tentei. Mas Renato descobriu. Não sei como. E desde então ele mudou. Ele veio me visitar há 2 anos. Você estava no mercado. Ele me fez assinar papéis. Disse que era para o meu próprio bem. Eu estava confuso naquele dia, mais do que o normal. Não lembro o que assinei. Não confie nele, filha. Ele quer tudo. E vai fazer qualquer coisa para conseguir. A casa é sua porque é o único lugar onde ele não pode chegar. O cofre no porão, você sabe qual, tem a verdade. Me perdoe por não ter sido mais forte. Com amor, seu pai. Minhas mãos tremiam tanto que a carta quase caiu. Renato não era filho do meu pai. E ele sabia. É a revelação. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto, tentando encaixar as peças. O cofre no porão. Eu sabia exatamente qual. Uma caixa de metal enferrujada que meu pai guardava atrás de uma estante velha. Quando éramos crianças, ele dizia que era onde guardava documentos importantes. Nunca tivemos curiosidade de abrir. Às 5 da manhã, desci. A casa estava em silêncio. Renato e Débora estavam hospedados em um hotel mais confortável, ele disse. Camila dormia no quarto dela. O porão cheirava a mofo e memórias. Acendi a luz fraca e fui até a estante. A caixa estava lá, exatamente onde eu lembrava. O cadeado era simples. A chave estava no chaveiro do meu pai, que eu havia guardado. Dentro encontrei uma certidão de nascimento de Renato. Pai. Desconhecido. Uma foto da minha mãe com um homem que eu não reconhecia. Ela estava grávida. Extratos bancários de uma conta que eu nunca soube que existia. E uma carta. Desta vez de Renato para meu pai. Li a carta de Renato 3 vezes, sem acreditar. Augusto, você não é meu pai. Nós dois sabemos disso agora. Eu descobri a verdade quando fui doar sangue e o tipo não batia. Pesquisei. Encontrei a certidão original no cartório, a que você tentou esconder. Você me criou como filho, mas sempre me tratou diferente. Eu sentia. Helena era a favorita. Sempre foi. Até Camila recebia mais atenção. Agora, você vai me dar o que eu mereço. As farmácias. Tudo. Ou eu conto para todo mundo quem a santa da sua esposa realmente era. Você tem uma semana. R. A carta era de 2 anos atrás. Meu pai cedeu. Assinou tudo para Renato. Provavelmente sem nem entender o que estava fazendo. E Renato esperou. Esperou ele morrer para parecer legítimo. O ponto de virada. Eu estava pronta para confrontá-lo. Tinha as provas. Tinha a verdade. Mas então Camila apareceu na porta do porão. Eu sabia que você ia encontrar. Ela disse. Sua voz era diferente. Fria, calculada. Você sabia? Perguntei. Helena, ela suspirou. E por que você acha que eu nunca mais voltei para casa? Por que você acha que eu moro do outro lado do país? Ela se sentou no degrau da escada. Eu descobri antes de todo mundo. Quando tinha 19 anos. Achei documentos no escritório do pai por acidente. Sobre Renato. Sobre a traição da mãe. Sobre outras coisas. Que outras coisas? Camila me olhou com uma tristeza que eu nunca tinha visto nela. O homem da foto. O pai biológico do Renato. Era o irmão do nosso pai, tio Marcos, que morreu em um acidente de carro quando a gente era criança. Senti o chão sumir. Não foi acidente, Helena. Eu encontrei recortes de jornal. Investigação. Foi atropelamento. E o motorista nunca foi encontrado. Ela fez uma pausa. O carro que atropelou o tio Marcos era um Chevette azul. O mesmo Chevette azul que o pai guardou na garagem durante anos. Que ele vendeu logo depois que a mãe morreu. Eu quis vomitar. Você está dizendo que... Estou dizendo que nosso pai matou o próprio irmão. E Renato sabe. É por isso que ele tinha poder sobre o pai. É por isso que ele conseguiu tudo. O final, o que sobrou de mim? Confrontei Renato no dia seguinte. Ele não negou. Papai era um assassino. Ele disse, com aquele sorriso que eu agora odiava. E você passou os últimos 2 anos cuidando dele como se ele fosse um santo. Patético. Você é filho de um homem que ele matou. E ainda assim extorquiu ele. Justiça poética, não acha? Débora assistia do sofá, em silêncio. Eu percebi que ela sabia de tudo. Sempre soube. Aquele casal de terapia era uma parceria muito mais escura do que eu imaginava. O testamento é fraudulento, eu disse. Vou contestar. Pai não tinha capacidade mental para assinar nada. Renato riu. Vai em frente. Vai custar anos de processo. E no meio do caminho muita coisa pode aparecer. Sobre o passado do pai. Sobre a família. Você quer isso? Ele sabia que eu não queria. Porque se a verdade viesse à tona, sobre o assassinato, sobre tudo, a memória do meu pai seria destruída. E por mais falha que ele fosse, eu ainda o amava. Camila voltou para Florianópolis no dia seguinte. Me abraçou no aeroporto e sussurrou. Saia dessa casa, Helena.
Ela está envenenada. Mas eu não posso. Porque ontem à noite, enquanto organizava o escritório do meu pai, encontrei mais uma coisa. Uma foto. Minha mãe jovem. Com tio Marcos. E um bebê no colo. Atrás da foto, uma anotação na letra do meu pai. Camila. Nascida em 12 de junho. Filha de Marcos e Lívia. Eu prometi que cuidaria como minha. Camila também não é filha dele. Só eu sou. E agora eu entendo porque ele me deixou a casa. Era o único lugar onde a verdade estava enterrada. E eu sou a única que pode escolher se ela vai sair de lá. Lá atualização? São 4h47 da manhã. Acabei de receber uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei o que está no porão. Precisamos conversar. O número é de um DDD que não reconheço. Mas o código de área é o mesmo de onde tio Marcos morava quando morreu. Alguém mais sabe. Alguém que não deveria estar vivo. Vou atualizar vocês se eu sobreviver a essa conversa. Se vocês me acham louca, tudo bem. Eu também acharia. Mas prestem atenção nas suas famílias. Nas fotos antigas. Nos silêncios estranhos. Nos olhares que duram um segundo a mais. Às vezes, as pessoas que compartilham seu sangue são as mesmas que querem vê-lo derramado. Fim por enquanto.